capítulo 14. Você vai mudar. Fazer planejamento de longo prazo é mais difícil do que parece, porque os objetivos e os desejos das pessoas mudam com o tempo. Cresci com um amigo que não dispunha de privilégios materiais nem intelectuais, mas que era o sujeito mais trabalhador que eu conhecia. Pessoas como ele têm muito a ensinar, porque possuem um entendimento bruto de cada passo do caminho para o sucesso. A missão e o sonho da vida dele, desde a adolescência, era ser médico. Dizer que as probabilidades não estavam a seu favor seria bondade. Nenhuma pessoa sensata, na época, sequer cogitaria aquilo como uma possibilidade. Mas ele perseverou e, mesmo 10 anos mais tarde que seus colegas de classe, enfim se tornou médico. Qual o grau de satisfação proporcionado por ter começado do nada, aberto caminho até a faculdade de medicina e se formado em uma das profissões mais nobres, sendo que todas as probabilidades jogavam contra. Falei com ele alguns anos atrás, a conversa foi mais ou menos assim. Eu perguntava, quanto tempo, como você está? E a resposta praticamente era, que trabalho horrível. Eu respondia que estava bem. E ele insistia, que trabalho horrível, cara. A conversa seguiu assim por 10 minutos. O estresse e a carga de trabalho o haviam esgotado. O grau de decepção dele com a situação atual parecia ser tão grande quanto a motivação que ele tivera para chegar no lugar em que está 15 anos atrás. Um dos alicerces da psicologia é o fato de que as pessoas são péssimas em prever o próprio futuro. Ter um objetivo em mente é fácil e divertido. Ter um objetivo em mente no contexto das tensões da vida real que surgem a partir da competitividade é algo totalmente diferente. Isso tem grande impacto em nossa capacidade de planejar nossas metas financeiras. Todo menino de 5 anos quer dirigir um trator quando crescer. Poucos trabalhos parecem melhores aos olhos de um menino do que um que começa e termina com vrum vrum, bip bip, trator passando, aí vou eu. No entanto, muitos crescem e percebem que dirigir um trator talvez não seja a melhor das carreiras. Talvez eles queiram algo mais prestigioso ou mais lucrativo. Então, na adolescência, eles sonham em ser advogados. Agora eles têm certeza que o plano está definido. Faculdade de Direito e sua alta mensalidade. Aí vou eu. Porém, enquanto advogados, eles enfrentam jornadas de trabalho tão longas que raramente veem suas famílias. Aí, quem sabe, talvez eles aceitem um emprego de baixa remuneração com horários mais flexíveis. Depois, percebem que criar filhos é tão caro que consome a maior parte daquele salário e optam por ficarem em casa para cuidar das crianças. Eles chegam à conclusão de que aquela é finalmente a escolha certa. Então, aos 70 anos, eles percebem que, tendo passado a vida inteira em casa, não juntaram dinheiro suficiente para a aposentadoria. Muitos de nós atravessamos a vida em uma trajetória semelhante. Apenas 27% das pessoas com diploma universitário trabalham em algo relacionado à graduação que cursaram. De acordo com o FED, 29% dos pais que optaram por ficar em casa para cuidar dos filhos têm diploma universitário. Poucos provavelmente se arrependem de terem estudado, é claro, mas é preciso admitir que um pai de primeira viagem na casa dos 30 pensa sobre os seus objetivos de vida de uma forma que seu eu de 18 anos, cheio de planos de carreira, jamais imaginaria. O planejamento financeiro de longo prazo é essencial, mas as coisas mudam, tanto o mundo ao seu redor, quanto os próprios objetivos e desejos. Uma coisa é dizer, não sei o que o futuro nos reserva. Outra é admitir que você mesmo não sabe hoje o que vai querer no futuro. E a verdade é que poucos de nós sabemos. É difícil tomar decisões duradouras de longo prazo, quando a probabilidade de seus objetivos mudarem é alta. Entre aspas, ilusão do fim da história. É o nome que os psicólogos dão à tendência que temos de, apesar de estarmos plenamente cientes de como mudamos em relação ao passado, subestimarmos o quanto nossa personalidade, nossos desejos e nossos objetivos podem mudar no futuro. O psicólogo Daniel Gilbert, de Harvard, disse certa vez,
Em cada fase, tomamos decisões que vão influenciar profundamente a vida das pessoas que vamos nos tornar. Então, quando nos tornamos essas pessoas, nem sempre ficamos entusiasmados com as decisões que tomamos. É por isso que jovens adultos pagam um bom dinheiro para remover as tatuagens, que os adolescentes pagaram um bom dinheiro para fazer. Pessoas de meia idade correm para se divorciar de pessoas com quem jovens adultos correram para se casar. Idosos se esforçam muito para gastar o que as pessoas de meia idade se esforçaram muito para ganhar, e assim por diante. Todos nós, disse ele, carregamos conosco uma ilusão, a ilusão de que a nossa história pessoal, acabou de chegar ao fim, de que acabamos de nos tornar as pessoas que sempre estivemos destinadas a ser, e que vamos ser assim pelo resto da vida. Temos a tendência de nunca aprender essa lição. A pesquisa de Gilbert mostra que pessoas de 18 anos aos 68 anos subestimam o quanto mudarão no futuro. É possível enxergar os impactos que isso provoca em um planejamento financeiro de longo prazo. Charlie Munger disse que a primeira regra da composição é jamais interrompê-la desnecessariamente. Mas como não interromper um planejamento financeiro, carreiras, investimentos, gastos, orçamentos, qualquer coisa, quando seus desejos em relação à vida mudam? É difícil. Parte da razão pela qual as pessoas como Ronald Read, o faxineiro milionário que conhecemos no início do audiolivro, e Warren Buffett se tornaram tão bem-sucedidos é porque eles continuam fazendo a mesma coisa por décadas a fio, deixando a composição correr solta. Porém, muitos de nós mudamos tanto ao longo da vida que não queremos continuar fazendo a mesma coisa por décadas a fio, nem nada parecido. Portanto, em vez de uma vida útil de 80 e poucos anos, nosso planejamento financeiro talvez tenha 4 blocos distintos de 20. Conheço jovens que vivem convictamente vidas austeras, com poucos rendimentos e que estão perfeitamente felizes com isso. Depois, existem aqueles que trabalham duro para pagar por uma vida de luxo e estão perfeitamente felizes com isso. Ambos os grupos correm riscos. O primeiro, o de não estar preparado para criar uma família ou arcar com as despesas na aposentadoria. O segundo, o de se arrepender de ter desperdiçado toda a juventude e a saúde, trancado em um escritório. Não existe solução fácil para esse problema. Diga a um menino de 5 anos que ele deveria ser advogado em vez de dirigir um trator, e ele vai discordar de você com todas as forças. No entanto, é preciso ter em mente 2 coisas antes de tomar decisões que você imagina serem de longo prazo. Devemos evitar os extremos do planejamento financeiro. Presumir que você será feliz com uma renda muito baixa ou optar por trabalhar por longas jornadas em busca de uma renda mais alta faz com que as chances de arrependimento sejam maiores. O combustível da ilusão do fim da história é que as pessoas se adaptam à maioria das circunstâncias. Então, os benefícios de um plano extremo, a simplicidade de ter quase nada, ou a emoção de ter quase tudo, se desgastam. Contudo, as desvantagens desses extremos, não ter dinheiro para a aposentadoria, ou se arrepender de ter passado a vida pensando só em dinheiro, se tornam lamentações eternas. Arrependimentos são particularmente dolorosos quando você abandona um plano que estava em vigor e tem a sensação de que precisa correr atrás do prejuízo, com o dobro da velocidade para recuperar o tempo perdido. A composição funciona melhor quando você pode dar anos ou até décadas a um plano para que ele cresça. Isso vale não apenas na hora de juntar dinheiro, mas também para carreiras e relacionamentos. O segredo está na perseverança. E quando levamos em conta nossa tendência de mudança ao longo do tempo, o equilíbrio em cada ponto da vida se torna uma estratégia essencial para evitar arrependimentos no futuro e alimentar essa perseverança. Ter, ao longo de todos os momentos da sua vida profissional, uma poupança anual moderada, um tempo livre moderado, não mais do que uma distância moderada do trabalho, no mínimo um tempo moderado com sua família, aumenta as chances de sermos capazes de cumprir o planejado e evitar possíveis arrependimentos, caso qualquer uma dessas coisas penda para um dos extremos do espectro. Devemos também aceitar o fato de que nossa cabeça muda. Alguns dos trabalhadores mais infelizes que conheci são pessoas que permanecem leais a uma determinada carreira, somente porque foi
o campo que eles escolheram na hora de optar por um curso universitário quando tinham 18 anos. Quando você aceita que a ilusão do fim da história existe, percebe que são mínimas as chances de que, ao chegar à idade de se aposentar, ainda vai estar gostando de um emprego que escolheu quando mal tinha idade para beber. O segredo aqui é aceitar que a mudança é um fato e tomar providências o mais rápido possível. Jason Zweig, colunista de finanças do The Wall Street Journal, trabalhou com o psicólogo Daniel Kahneman na redação do livro Rápido e Devagar. Uma vez ele contou uma história sobre um traço da personalidade de Kahneman que combinava muito bem com ele. Nada me surpreendeu mais em Danny do que a capacidade que ele possuía de detonar o que havíamos acabado de fazer, escreveu Zweig. Ele e Kahneman poderiam trabalhar incessantemente em um capítulo, mas, de uma hora para outra, Kahneman enviava uma versão tão completamente reescrita que era irreconhecível. Começava de maneira diferente, terminava de maneira diferente, incorporava anedotas e evidências nas quais você jamais teria pensado. Baseava-se em pesquisas nas quais você nunca tinha ouvido falar. Quando perguntei ao Danny como ele conseguia recomeçar do zero daquele jeito, como se nem mesmo existisse o rascunho, continuou Zweig, ele disse algo que jamais esqueci. Para mim, não existem custos irrecuperáveis. Custos irrecuperáveis, ancorando decisões em esforços passados que não podem ser reembolsados, são o diabo em um mundo onde as pessoas mudam com o tempo. Eles tornam nossos eus futuros prisioneiros dos nossos eus passados. É o equivalente a um estranho tomando decisões importantes por você. Abraçar a ideia de que metas financeiras, feitas quando você era uma pessoa diferente, devem ser abandonadas sem dó, em vez de mantê-las, respirando por aparelhos. Pode ser uma ótima estratégia para minimizar arrependimentos futuros. Quanto mais rápido isso é feito, mais cedo você pode voltar à composição. A seguir, vamos falar sobre o preço que a composição cobra.